O que mais tem no mercado é a opção de brinquedos e jogos para as crianças. Afinal, o mercado já enxerga os pequenos como público-alvo há muito tempo e sabe que eles influenciam bastante nas decisões de compra dentro do ambiente familiar. Mas em meio a tantas opções, não podemos esquecer das brincadeiras ao ar livre. Elas continuam sendo muito importantes para o desenvolvimento das crianças. E a participação dos adultos também é fundamental nesse processo. Aqui comigo no estúdio está o pedagogo Luciano Amorim e vai falar mais sobre o assunto. Professor, nos tempos como o de hoje, que os espaços encurtaram, as cidades são mais urbanas, tem sentido a gente falar ainda assim, querer os espaços? Tem sentido, né? As brincadeiras dos espaços urbanos, né? E falar sobre os dois é uma necessidade que se tem urgente de se repensar a própria cidade. Mesmo falando da expansão urbana nos dias atuais, a gente pode pensar que todo ato do brincar é uma ressignificação, é uma criação, é uma produção. Então, o espaço urbano que a gente tem hoje faz com que também as crianças, independente da sua classe social, dos espaços que elas vivenciam, das escolas que elas frequentam, mudam, mas também reexistem. Então, a brincadeira é uma forma também da criança ou da infância subverter ou ressignificar o próprio espaço urbano. Porque a gente entende que o ato do brincar perpassa também por entender que o espaço maior, o ambiente maior, é o primeiro interlocutor com a criança no ato do brincar. E quando chega a apresentação para ele de um brinquedo, de uma televisão, daquela coisa que é só dela, a privacidade também, que é bastante discutida, onde as crianças fecham as portas, dizem é o meu mundo. Quer dizer, e isso não torna assim um ambiente um pouco controverso e vai mexer um pouco com a cabeça das crianças e dos pais também, que enfrentam esse problema. Também, né? O mercado ele também dita muitas coisas, ele também orienta muitas formas do ato do brincar. Mas a questão da individualidade ou dos espaços privados em que a criança frequenta, o que ela constitui também, está para além do instrumento. Então, uma televisão, um celular ou outro instrumento tecnológico que a criança vem utilizar pode fortalecer ou não essa ideia de individualidade ou de privação da criança. Então, vai muito também de como o espaço familiar, como o espaço de convívio que a criança está, sugere, possibilita e organiza também esses espaços para a criança, não apenas ela. É diferente uma criança que brinca sozinha, que tem o seu jogo eletrônico, de uma criança que é coletivo, que participa de brincadeiras, como antigamente, aquela velha história? É diferente porque as brincadeiras, os jogos, as recreações, elas ganham nuances diferentes, né? Elas têm espectros e capilares diferentes também. Então, claro que uma criança que tem acesso, por exemplo, a jogos digitais de última geração, a espaços virtuais, claro que ela tem uma significância e constitui também um significado para aquilo de forma diferente de uma criança que não tem. Porém, como você colocou, as brincadeiras tradicionais ou os jogos tradicionais, eles também existem. E aí eles vão ganhar nuances diferentes também, de acordo com as possibilidades. Então, por exemplo, uma criança que vive na periferia. Geralmente, essas crianças que são periféricas, elas não têm acesso aos produtos mercadológicos, né, de primeira ponta. Mas elas ressignificam suas brincadeiras e seus espaços de acordo com a materialidade que são constituídas, né, em relação à infância delas. Diferente da criança, por exemplo, burguesa, que tem acesso a esses brinquedos ou a essa tecnologia de última ponta, que vai ressignificar ou pode criar privações para si. Dá para a gente notar as duas situações numa criança? Dá para notar, é muito perceptível, né? Mas isso também se torna perceptível, depende também do olhar do adulto. Infelizmente, ainda, nas relações com as crianças, nós temos um olhar que a gente chama de adultocêntrico. Ou seja, o que vai basilar, o que vai pautar é a lógica do que eu entendo como principal, do que eu entendo como primordial ou como moral daquela brincadeira enquanto adulto. Então, acho que isso, independente da situação que a criança esteja, nós, enquanto ainda adultos, temos também que ressignificar a possibilidade de visualizar ou de interagir com a criança. E na possibilidade, por exemplo, de inclusão social, na inclusão laboral, no desenvolvimento humano, no padrão de remuneração, na busca da profissão, isso influencia? Também. Eu entendo que o espaço urbano,
a casa, a creche, pré-escola ou escola, ela tem um papel fundamental de possibilitar, de pensar oportunidades para essa criança. É claro que se ela se delimita, ou só tem um universo muito pequeno de instrumentos como brinquedo, ou de ações e possibilidades para o brincar, é claro que aquilo pode, né, subsidiar em um horizonte de vida, mas que isso não é o determinante. A brincadeira ela funciona justamente como um espaço de pensar imaginários, mas também pensar condições humanas materiais. Então não é uma coisa apenas, né? E nem isso vai ser o determinante. Acho que a gente, como adulto, tem que possibilitar, interagir e pensar junto com elas. Tirando esse olhar do adulto, vamos para o olhar profissional. Pedagogo, psicólogo, psiquiatra, ele sabe discernir aquela criança que é mais coletiva, participativa, da individualizada. Isso pode influenciar também em todo o seu comportamento de vida? Pode. Isso pode vir a acontecer também. Acho que o olhar profissional, principalmente eu enquanto pedagogo, a gente percebe sim. A gente entende que toda brincadeira, na verdade, ela pode ganhar também aspectos individuais, porque o brincar pode ser solitário e o brincar também pode ser coletivo. E isso não vai determinar, mas a partir do momento que a gente pensa brincadeiras coletivas e percebe nuances diferentes dentro daquele brincar com as crianças, uma criança que se afasta, uma criança que só quer brincar só, uma criança que não fala muito, ou que não se coloca como protagonista no processo de criação da brincadeira, é claro que isso, a gente, enquanto profissional, tem que prestar atenção, porque isso pode acarretar, sim, no futuro, ou na própria infância, um processo de afastamento da criança dos outros processos sociais. Isso termina influenciando o cognitivo também? Também. A brincadeira ela é cognitiva também. Uma das bases da brincadeira é a cognição, mas não apenas, né? Os aspectos sociais, culturais, corporais, estéticos, de linguagem, eles compõem a brincadeira. Então, a cognição ela vai maturar ou reproduzir ou potencializar aquilo que a criança já tem. Para a gente, assim, no senso comum, como pai, mãe, dá para observar essa criança e deduzir alguma coisa desse comportamento? Deduzir dá, mas é melhor que a gente não faça o papel de dedução. É melhor que a gente faça o papel de interação. Acho que a gente, enquanto adulto, enquanto pai ou enquanto profissional, nosso papel para poder tentar desvelar algumas capacidades ou potencialidades que a criança tenha é interagindo. Acho que o papel de julgar, de apreciar, de avaliar, não condiz muito com o que é brincadeira. Brincadeira é experiência, é momento. Mas algo do comportamento é revelado naquele momento lúdico ali, né? Em que ponto é preocupante esse comportamento isolado, não participativo? Em que ponto, em que idade dá para sentir esse sentimento já a partir da brincadeira? Bem, existem algumas metodologias que podem ajudar a gente nesse sentido, né? Uma delas é a High Scope, que a High Scope é uma proposta que se tem de observância da criança, como se fosse um zoom naquelas capacidades de desenvolvimento que ela está realizando. Então, o que é que ocorre? Independente da idade, seja com 2, 3, 6 anos, 7 anos de idade, a gente pode perceber que existem momentos, né, de alternância da brincadeira que podem facilitar com que a gente perceba que, olha, ela está se restringindo muito, ela está se colocando muito à parte de todo o processo, ela não está interagindo com adultos e crianças, com os próprios brinquedos, com os próprios instrumentos. Então, isso pode ser preocupante, porque isso pode levar um grau de perceber, ou fazer com que a gente perceba que existe estresse, existem problemas pessoais, existem problemas psicológicos, existem problemas de caráter educativo, escolar, que a gente pode perceber nesses processos educativos e de brincadeira. Então, acho que é muito importante, sim, mas vai independente da idade. Na escola, o pedagogo ou até mesmo o psicólogo escolar, ele pode indicar um tratamento a uma criança ou uma maior observação desse comportamento com vistas à preocupação futura? Então, o papel do pedagogo é observar e, se ele perceber, de acordo com a ação profissional que ele tem para com a criança, para com a escola, ele vai orientar, principalmente e primeiramente a escola, posteriormente a família, algum profissional. Mas não cabe ao profissional em pedagogia, né, orientar ou constatar algo. Né? Então é uma coisa multidisciplinar, né? Isso, né? Todo trabalho, eu acredito, com a criança ou qualquer outra idade, né, tem que ser em rede, tem que ser multitransdisciplinar.
Então, o pedagogo, o psicólogo, o assistente social, a própria coordenação e gestão da escola tem que ficar atentas à criança. O comportamento da criança pode mudar tanto na escola quanto na rua, diante de alterações da sua vida, por exemplo, a mudança, né? Ele tinha um espaço determinado, agora foi morar noutra rua. Mas esse menino piorou o seu comportamento, ou esse menino melhorou muito. Com certeza, né? Quando a gente começa a falar sobre brincadeiras de rua, a gente percebe que o espaço da rua, ele por si só, ele é muito amplo. Se ele é amplo, ele dá possibilidades. A rua, obviamente, hoje em dia, no contexto que a gente vive de violência, enfim, ela pode se tornar algo extremamente perigoso, mas, ao mesmo tempo, nós temos crianças que resistem também às brincadeiras tradicionais de rua ou outros tipos de brincadeira. Então, é claro que se uma criança que tem a possibilidade de brincar com outras e na rua, ela tem uma potencialidade, uma visualização maior do que ela mesma é, frente ao mundo que ela vive. Então, se ela se restringe a um prédio, a um condomínio que só tem um playground, ou crianças que só tem um espaço concreto para poder brincar, é claro que isso vai prejudicar, e muda muito. Uhum. O playground do prédio pode ser substituído, ou seja, a rua pode ser substituída por uma escola, por um balé, pela atividade coletiva? Eu acredito que existem esportes e atividades coletivas que são importantes, mas também complementares. A rua nunca vai ser substituída. A escola nunca vai ser substituída. Porque é justamente nesses espaços que se tem possibilidades de enfrentamento, mas também de encontro com seus pares. Né? Então, a escola, a creche, a casa, a rua são espaços também de dinâmicas diferentes, mas também de encontro com a cultura de pares. E de potencialidade também com a cultura de pares. Então, nada vai substituir. O caráter influencia esse relacionamento, a cultura também influencia, a leitura, a informação influencia também essa relação da rua? Influencia. E aí é que a gente percebe que existe também uma questão de classe. Infelizmente, na escola que a gente tem pública, a criança ainda tem pouco acesso e desenvolvimento com as relações de escrita, de literatura, de leitura ou de outros tipos de brinquedo. Então, a gente sabe que isso é uma discrepância muito grande nesse sentido, de possibilidades de acesso. Conversamos com o Luciano Amorim, ele é pedagogo. Muito obrigado pela entrevista. Por nada, obrigado. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.